Irmãos, boa noite, a graça e a paz de Jesus. Muito frio hoje, mas estamos aqui, encarando esse frio de São Paulo. E hoje eu quero falar com os irmãos sobre trabalho, sobre patrões e empregados que glorificam a Deus. Por isso eu te convido para abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, do verso 5 ao 9. Efésios 6, do 5 ao 9. Diz assim a palavra de Deus: Quanto a vocês, servos, obedeçam aos seus senhores, aqui na terra, com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor, e não para pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Seja servo, seja livre. E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está no céu e que Ele não trata as pessoas com parcialidade. Antes da exposição do texto, precisamos fazer algumas observações. A escravidão, ela parece ter sido um grande problema dos tempos antigos. Vira e mexe, ainda encontramos, infelizmente, alguns trabalhos por aí escravos. Só que os servos dessa passagem eram escravos, e não servos no sentido moderno da palavra. A escravidão, como eu falei, parece ter sido algo universal no mundo antigo. E uma alta porcentagem da população do Império Romano consistia em escravos. Havia cerca de 60 milhões de escravos no Império Romano. Eles constituíam a força do trabalho e não incluía somente os empregados domésticos, mas também os trabalhadores manuais, pessoas cultas, como médicos, administradores, professores e outras profissões. Esses escravos, eles não tinham direito, eram mera propriedade dos seus senhores. Existiam apenas para o prazer daqueles senhores. Os servos podiam ser dados ou comprados. Os prisioneiros de guerra, em geral, também se tornavam escravos. Legalmente, o escravo não era uma pessoa, era uma coisa. Aristóteles dizia que não podia haver nem amizade entre o senhor e o servo, que um escravo, para ele, era apenas uma ferramenta viva, uma espécie de propriedade que tinha alma. Tanto que os escravos velhos e doentes, eles eram abandonados, sem alimentos e entregues também à morte. A legislação romana, por exemplo, dizia que os escravos eram apenas bem móveis, sem direitos, as quais os senhores podiam tratar da maneira que quisesse. O pai de família, por exemplo, dava direito ao senhor de castigar, confinar e até matar os seus escravos. Os escravos, eles podiam ser torturados, mutilados, seus dentes podiam ser arrancados, seus olhos vazados, alguns deles eram jogados às feras e até crucificados, para você ver tamanha crueldade. E aí nós perguntamos, e como os apóstolos de Cristo trataram da escravidão? Primeiro a gente precisa entender que os apóstolos não se consideravam reformadores sociais. Eles eram, antes de tudo, mensageiros das boas novas do Evangelho. Entretanto, os apóstolos não fecharam os olhos para a escravidão. Na verdade, eles anunciaram princípios, verdadeiros princípios, como absoluta igualdade, princípios como absoluta igualdade espiritual entre senhores e escravos, que acabaram destruindo essa terrível mancha da civilização. Tanto que os textos de Efésios 6,
5 a 9 que lemos, Colossenses 3, 22 e 4 a 1, Filemão 16, Tiago 5, de 1 a 6, minam as bases da escravidão. O cristianismo triunfou sobre a escravidão. Foi a religião cristã que apagou essa mancha da civilização. Os reformadores trataram tanto dos pobres como dos ricos. John Wesley, um dos avivalistas, e George Whitefield abriram o caminho para a abolição da escravatura na Inglaterra. Wilberforce, mais tarde, acabou com a escravidão na Inglaterra. A Guerra Civil nos Estados Unidos acabou com a escravidão nos Estados Unidos, com a vitória dos Estados do Norte sobre os Estados do Sul. O Brasil, a escravidão foi abolida em 1888. Nós percebemos aqui que em nenhum país cristão a escravidão pôde prevalecer. E feitas essas considerações iniciais, vamos agora aprender algumas verdades do texto lido hoje. Dos versículos de 5 a 8, observamos deveres dos empregados em relação aos seus patrões. Em primeiro lugar, os empregados devem ser respeitosos. Veja aí o verso 5. Quanto a vocês, servos, obedeçam a seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedecer com tremor e temor não quer dizer terror servil, mas ante um espírito de solicitude, de que possuía ali o verdadeiro sentido de responsabilidade. É o cuidado de não deixar nenhum dever sem ser cumprido. Paulo não aconselha ali aos escravos a se rebelar, mas a ser cristãos nas condições em que eles estavam. Independente do seu trabalho que você faça, desde que ele seja honesto, você tem a obrigação de prestar um bom testemunho. O cristianismo não é apenas um escape das circunstâncias, mas é a transformação delas. Em segundo lugar, os empregados devem ser íntegros. Parte B do versículo 5, com sinceridade de coração. Refere-se a fazer o trabalho com realismo, sem duplicidade, sem fingimento. É agir com integridade, com sinceridade, sem hipocrisia, sem segundas intenções. Fazer um bom trabalho é a vontade de Deus. Na vida do crente não existe separação entre secular e sagrado. E esse tem sido um dos grandes problemas de muitos cristãos hoje, nos dias atuais. Eles separam o que é cristão, o que é sagrado, da vida fora da igreja. Aqui na igreja eles são uma coisa, fora delas no trabalho, esquecem que são cristãos. Como sempre é falado até pelo pastor Neto, o nosso culto continua. Estamos aqui numa reunião pública, prestando culto a Deus, todos juntos, mas o nosso culto continua. E esse é um dos grandes problemas. Você fazer essa distinção do que é sagrado, do que é secular, é muito perigoso. Entendemos que nós cristãos devemos prestar culto a Deus em todos os lugares em que nós venhamos a estar. Seja na igreja, seja no trabalho, seja na faculdade, onde quer que seja. Tudo o que fazemos é para a glória de Deus. O empregado, ele precisa ser honesto, precisa honrar a sua empresa, entregar o seu melhor para a empresa. Em terceiro lugar, os empregados devem ser coerentes espiritualmente, como servos de Cristo, ainda no verso 5. O empregado deve encarar com obediência o seu chefe terreno como uma espécie de serviço prestado ao próprio Senhor Jesus Cristo. Ele deve ser leal aos seus patrões, por causa dos compromissos que ele tem com Jesus Cristo. Lembrando que essa lealdade não é nas coisas erradas que muitos patrões fazem. Nesse caso, você deve ser leal, primeiro, antes de tudo, a Jesus Cristo. Lembre-se, um empregado crente, mas infiel, que faz corpo mole, que trai o patrão, que trai a sua empresa, que não dá o melhor de si, que está traindo ali, não só a empresa,
e aquelas instituições, mas está traindo também a Jesus Cristo. Em quarto lugar, os empregados não precisam ser vigiados, pois eles têm respeito próprio. Verso 6, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Paulo está combatendo aqui o pecado da preguiça. Os empregados, eles não devem ser vigiados para fazer alguma coisa. O empregado honesto, ele não trabalha apenas quando o chefe está presente. E muitos empregados fazem isso. O chefe sai, eles fazem a festa, deixam de trabalhar, aproveitam aquele momento. Ele também não deve ser um bajulador, como muitos empregados são de patrão. Eles devem ter respeito com seus patrões, mas nunca bajuladores. Em quinto lugar, os empregados servem aos seus patrões de boa vontade, como se estivessem servindo a Cristo. Verso 7. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor, e não para pessoas. Paulo agora vai combater um outro pecado, o pecado da desonestidade. O empregado crente considera-se primeiro escravo de Cristo, e por isso tudo o que ele faz com sua alma, com alegria. Seu coração e a sua alma estão a serviço de Cristo. Ele sabe que o Senhor também é o seu juiz. Então ele deve trabalhar de maneira honesta, entendendo primeiro que ele está prestando um serviço a Jesus Cristo e depois ali a instituição que ele trabalha. Finalmente, agora, Paulo vai falar sobre o incentivo à obediência. Verso 8, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo, seja livre. A expressão sabendo que tem força causal, estimula a realização do desempenho fiel do escravo. Lembre-se, todo o bem que você fizer, voltará a você. Também todo o mal que você fizer, voltará a você. Você colhe o que semeia. Tanto que em Gálatas 6:7, o próprio apóstolo Paulo vai falar, não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. E após falarmos aqui dos comportamentos dos empregados em relação aos seus patrões, vamos falar agora dos deveres dos patrões em relação aos seus empregados. Esses deveres eram absolutamente revolucionários para a época do apóstolo Paulo. Tanto que no versículo 9 nós vamos encontrar 3 observações, um princípio, uma proibição e um estímulo. Em primeiro lugar, o princípio da igualdade diante de Deus. Verso 9, e vocês, senhores, façam o mesmo com os seus servos. Se vocês, que é patrão, espera respeito do seu subordinado, primeiro você deve agir com respeito para com ele. Paulo não admite aqui nenhuma superioridade privilegiada do patrão em relação aos senhores. O patrão deve entender que, apesar dele ser patrão, ele não deixa de ser antes servo de Deus. Deus também é o seu juiz, como ele é dos servos. Ele vai prestar contas a Jesus Cristo. Claro que o patrão ele tem a obrigação de fiscalizar, ele tem a obrigação de cobrar os seus funcionários, mas essa cobrança deve ser feita com amor, com humildade. O patrão também ele não deve explorar os seus funcionários. Em segundo lugar, a proibição. Verso 9, parte B, deixando as ameaças. No tempo de Paulo, os escravos viviam sob o medo de ameaças. O patrão crente, ele deve abandonar essa prática de ameaçar seus empregados. Os empregados devem ser tratados com bondade e respeito, nunca com violência e humilhação. Cuidado, você que é patrão, com assédio moral.
é uma das coisas hoje que tem dado muitos processos contra patrões e chefes de empresa, assédio moral. E guarde isso, a verdadeira autoridade não é aquela que nós impomos pela nossa força, mas é aquela que conquistamos através do nosso exemplo. Então, um bom patrão, um bom líder, ele é aquele que ele conquista a autoridade dele com o exemplo que ele dá, não por imposição e não por força. Eu converso muito com as pessoas e algumas dizem para mim que os piores chefes que elas tiveram são os cristãos. E isso é um mau exemplo. Infelizmente, é muito duro, é muito difícil escutar isso de outras pessoas, que os piores chefes que elas têm são cristãos, quando eles deveriam serem os melhores. Pois é nós que conhecemos, nós que servimos a Cristo, a verdade. É o patrão que conhece a palavra de Deus que vai conseguir influenciar a sociedade. Então é muito importante dar um bom exemplo. Humilhar, oprimir, ameaçar um empregado por ele estar em uma posição mais fraca é um grave pecado diante de Deus. O patrão também pode oprimir o empregado pagando salário de fome ou retendo fraudamente o seu salário. Tiago vai falar isso na sua carta, no capítulo 5, de 1 a 6. E aí eu te pergunto, a você que é patrão, você tem pagado um salário justo aos seus funcionários? Pense nisso. Você tem pagado esse salário justo ou você tem pagado ali um salário miserável? Em terceiro lugar e último, o incentivo. Sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus e que Ele não trata as pessoas com parcialidade. Os patrões não são melhores nem superiores aos seus servos, aos seus empregados diante de Deus. Tanto o patrão como o empregado, eles vão se ajoelhar diante do mesmo Senhor, de um Deus, de um Senhor que não faz acepção de pessoas, que não tem favoritismo. E muitos homens que governaram, muitos homens da Bíblia que governaram, foram servos antes de ser líderes. Você tem o exemplo de José, Moisés, Josué, Davi, Neemias e outros nomes da Bíblia. Antes de você se tornar um líder, precisa aprender a ser servo. Jesus diz que aquele que quiser ser grande entre os outros deve ser servo de todos. O patrão que esquece que tem um Senhor no céu fracassa em ser um bom patrão sobre a terra. Por isso eu te pergunto, a você que é chefe primeiro, você tem tratado com amor seus funcionários? Você tem pagado um salário miserável a eles? Tem explorado os seus subordinados? Tem humilhado eles? Se você tem praticado essas coisas, ou pelo menos uma delas, arrependam-se diante de Deus. Mude a sua postura, dê um bom exemplo. Não esqueça que Jesus Cristo não faz diferença entre você que é patrão do empregado. Para Cristo, eles são pessoas iguais, então merecem respeito. Agora, você que é empregado, você tem sido obediente ao seu chefe? Você tem sido um empregado que faz corpo mole, que furta o tempo de serviço, que só trabalha quando o chefe está presente, que quando o dono da empresa está ali? Você tem sido, talvez, um tremendo bajulador, pensando nos seus interesses próprios, fazendo qualquer tipo de coisa para conseguir promoções e etc. Como você tem sido? Se você também que é empregado tem praticado tudo isso, ou pelo menos uma dessas coisas, peça perdão a Deus. Se arrependa e, a partir de amanhã, no seu emprego, trabalhe para a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Que você seja um excelente funcionário. Que você, chefe, seja, acima de tudo, servo, amoroso e humilde com seus empregados. Oremos. Senhor amado Deus, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Senhor, obrigado por tudo que tem feito em nossas vidas.
Perdoa, Senhor, aqueles patrões, empregados que têm agido de maneira errada. Ajuda, Senhor, aqueles que te confessam humildemente, entendendo que depende da tua graça e da tua misericórdia. Muitas vezes erramos, pecamos, fazemos coisas erradas no nosso trabalho, mesmo às vezes desapercebidos. Mas o Senhor venha nos perdoar, que o Senhor venha nos dar um coração verdadeiro, que nós venhamos trabalhar com honestidade, trabalhar acima de tudo para a tua glória, que nós venhamos ser exemplos para uma sociedade. Pois se nós quisermos uma sociedade diferente, Senhor, ela precisa começar primeiro na vida de cada uma aqui, na minha vida, na vida dos meus irmãos. Começa a partir da vida de cada um. Obrigado, Senhor, por tudo. Assim nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém.